Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa e hoje eu vou trabalhar com vocês mais um conteúdo de gramática. Lembrando, gente, essa é a segunda aula sobre esse tema, ou seja, sobre morfologia. Para quem não viu a aula anteriormente, recomendo que você volte e veja o vídeo anterior. Por quê? Muita coisa que eu expliquei lá vai ser bastante importante para essa segunda fase, então, sobre morfologia. Lembrando, gente, na aula passada nós vimos o quê? Radical, prefixo, sufixo, vogal temática. Lembrando que essa vogal temática, ela pode ser vogal temática nominal ou então verbal. E nessa aula, gente, especificamente, a gente vai falar sobre morfemas flexionais. O que são eles, gente? São elementos que determinam ao radical gênero, número, pessoa, modo, tempo ou aspectos verbais. Ou seja, gente, tudo basicamente quando a gente está falando, por exemplo, de verbo. Lembrando, gente, gênero das palavras de modo geral, eu posso dividi-los em uniforme e biforme. Uniforme é uma única forma, ou seja, independente do gênero de quem está falando, eu sempre vou manter a mesma palavra. Agora, se ele é biforme, eu tenho duas formas, ou seja, uma forma feminina e outra forma no masculino. Então, por isso, biforme, bi, dois. Também nós temos de número. Número, gente, no português não é 1, 2, 3, tá? Aqui no caso, quando nós falamos de número, nós estamos falando de singular e de plural. Então, muito cuidado com esse detalhe. Pessoa está muito ligado à questão de número, porque eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Aí eu tenho a questão de modo. O modo, gente, diretamente faz relação com o verbo. Seria o quê? Eu tenho os diferentes modos, então subjuntivo, indicativo, imperativo, são modos então verbais. Questão de tempo, pretérito, presente e futuro. Lembrando que no português a gente não fala passado, tá? Nós usamos então a expressão pretérito. E outros aspectos verbais são, por exemplo, as desinências verbais, tá? Então tudo isso está incluso aqui nesses morfemas flexionais. Flexionais é porque eles sofrem flexão, tá? Aí, gente, nós temos as chamadas desinências nominais. Por que nominais? Porque elas acontecem com nomes. Nomes são substantivos, adjetivos e advérbios. Então, nesses três, nós vamos ter gênero e ou número. Lembrando, gente, o advérbio, apesar de ser chamado de nome, ele não vai entrar aqui. Por quê? O advérbio ele não sofre flexão de gênero nem de número. O advérbio, para quem não lembra, é quando eu tenho, por exemplo, correu rapidamente. Correu é o verbo. Rapidamente, então, é o advérbio desse verbo que nós temos ali. Até por isso que a palavra é advérbio, lembra um pouquinho de verbo. Então, ele vai modificar, indicar uma circunstância para esse verbo. Então, ele não vai se enquadrar em gênero e número. Diferente dos substantivos e dos adjetivos. Aí nós temos as desinências verbais. Se são desinências verbais, eu estou falando de verbos. Aqui eu tenho a desinência modo temporal. Aí a gente vai ver qual partezinha da palavra significa isso. E número pessoal. Também nós temos uma parte específica da palavra onde nós temos essa definição. Como que eu faço para ver isso no verbo? A gente vai descobrir mais para frente. Aí, gente, nós temos, dentro das desinências nominais, como eu citei anteriormente, a de gênero. Vocês vão pensar, tranquilo. Só que assim, gente, nós chamamos de masculino, vocês falam, faz referência a homens. Na verdade, é quando eu tenho um gênero não marcado na palavra. Ou seja, é uma palavra que não tem desinência. Feminino, gente, já eu chamo de gênero marcado. Com isso, tem sim desinência. Se a gente pega, por exemplo, o que nós temos ali no slide, a palavra cantor e cantora. A gente sabe que a palavra cantor é masculino. Mas, gente, eu posso perceber que, na verdade, dentro da palavra cantor, eu não tenho nada que marque o masculino dela. Diferente da palavra cantora, onde esse A, então, vai indicar a desinência no feminino.
Então, gente, só tomem cuidado com isso. Masculino é gênero não marcado, tá? Já no feminino, por exemplo, a presença de A marca, então, a desinência. Só tomem cuidado, gente, porque tem muitas pessoas que falam, sei lá, vem alguém de outro país e fala, todas as palavras terminadas em A são femininas. Todas as palavras terminadas em O são masculinas. E nem sempre isso bate, tá? Então só tomem esse cuidado. E lembrando, gente, que então quem vai marcar o feminino dessa palavra é a presença, então, da letra A. Aí nós temos a desinência zero. A desinência zero, gente, pode parecer uma novidade para vocês, mas é a ausência de desinência. Indica que uma palavra é masculina. Aí vocês vão ficar, tá, mas como que não marca, mas ao mesmo tempo marca? Gente, é meio confuso no começo, mas vocês vão perceber. Masculino, eu sempre marco que é desinência zero. Aí, gente, a desinência zero, ela é diferente da ausência de desinência. Por que é diferente? A ausência, gente, eu não tenho marcação. Aqui na desinência zero, eu consigo determinar se é feminino ou se é masculino. Só que qual que é a diferença, gente? Aqui eu não vou ter nada, aqui eu tenho. Então, gente, se eu pegar, por exemplo, o coração, a solidão, eu consigo determinar, gente, ambas por causa do artigo. Então, lembrando, se for substantivo, gente, eu tenho um artigo para me auxiliar ali para saber qual que é o gênero dessa palavra. Só que se eu for analisar aqui, eu consigo marcar especificamente a desinência dessas palavras? Não, gente. Então, só tomem esse cuidado. Então, muitas vezes, para a gente saber o gênero exato de uma palavra, nós fazemos o quê? A gente vai lá e coloca um artigo na frente. Se aparecer o ou os, eu sei que é masculino. Agora, se aparecer o a ou as, eu sei que é feminino. Aí, gente, por exemplo, se eu pego a palavra cantor, eu coloco que a desinência é zero, mas eu sei que a palavra é masculina. Cantora, a desinência de gênero, por causa do A, então a palavra é feminina. Agora, coração não ocorre desinência, mas eu sei que é uma palavra masculina por conta da presença do O. E solidão não ocorre desinência também, mas eu sei que é uma palavra feminina. Então, há formas de eu marcar a desinência. Então, geralmente a gente vai pegar a terminação da palavra. Se por isso eu não conseguir marcar, o que eu faço então? Recorro aos artigos, tá? Os artigos vão ser bastante importantes quando nós estamos falando de substantivos. Eles nos auxiliam então a saber se uma palavra ela é feminina ou masculina. Aí, gente, ainda falando dessa desinência zero, o O então, né, o sufixo O, ele não é considerado desinência masculina, ele é chamado de desinência zero. Ou seja, se eu pego uma palavra como menino, eu sei que o gênero dela é masculino. Porém, esse gênero não é marcado, eu chamo de desinência zero. Agora, menina é uma palavra no feminino e eu tenho o gênero marcado. Por quê? Eu tenho a desinência A ao final. Ou seja, gente, o O ao final de uma palavra não indica nada. Então, eu chamo sempre de desinência zero. Então, tem o O no final, zero. Sei que a palavra é masculina, sempre desinência zero. E também, gente, o O que aparece em menino, nós vamos chamar de vogal temática nominal. Assim como a gente conversou lá na primeira aula, onde eu comentei que a vogal temática, então nominal, ela também vai nos auxiliar nisso. Aí, gente, nós temos as desinências nominais de número. Singular, então, gente, vai ser também um número não marcado. Nós também vamos chamar de desinência zero. Agora, o plural é número marcado e geralmente nós vamos usar o sufixo S para marcar, então, a presença dessa desinência. Lembrando, menino é uma palavra que está no singular e eu não tenho número marcado. Agora, meninos é plural e eu tenho número marcado por conta da presença do S. Gente, lembrando, se eu estou falando de desinências nominais, eu tenho que lembrar que, questão de gênero, masculino é desinência zero e feminino eu tenho desinência marcada, que é a letra A. Agora,
De número, quando está no singular, não está marcada, então, a desinência. Agora, se tem o S no final marcando o plural, eu sei, então, que está marcando a minha desinência. Ou seja, masculino e singular, gente, não indicam nada. Então, vai ser chamado de desinência zero. Aí nós temos as desinências verbais, que podem ser número pessoais ou modo temporais. Lembrando, gente, dos verbos nós temos pessoas determinadas, que são o eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Eu, primeira pessoa do singular, tu, primeira pessoa do singular, ele e ela, terceira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles e elas, terceira pessoa do plural. Então, gente, nós dividimos as desinências verbais de número também em singular e plural. Lembrando, modo nós temos o indicativo, o subjuntivo e imperativo. Indicativo, gente, é quando eu tenho certeza de alguma coisa. Subjuntivo é quando gera uma dúvida. Imperativo é uma ordem. Aí nós temos também a parte de tempo, que é presente, pretérito e futuro. Lembrando, pretérito, gente, é o que nós popularmente chamamos de passado, tá? Então, o passado é chamado dentro da língua portuguesa de pretérito, tá? Aí, gente, desinências verbais. Então, nós temos aqui o verbo amar e o verbo vender. E nós colocamos aqui, gente, todos esses verbos no subjuntivo. Então, já que eu estou usando o subjuntivo, eu preciso ter aqui o se, porque o se traz esse ar de possibilidade. Então, se eu amasse, aqui vocês podem ver que é a repetição do radical. Depois do radical, o A, gente, sendo acentuado ou não, vai ser a minha vogal temática. E tudo que está aqui no final, gente, então, vai ser a minha desinência. Lembrando, amasse, gente, é a minha desinência de modo. Porque amasses, eu tenho uma desinência aqui de modo e o S, gente, é de número. Mesma coisa acontece no vender. Então, até a letra D, em todos, eu tenho meu radical, o E é minha vogal temática e o restante, então, são as minhas desinências verbais. Aí, gente, continuando a falar de desinências verbais, a gente viu que nos dois verbos, em todas as pessoas, ocorreu a desinência SSE. Por que isso acontece? Porque, gente, eles estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito, pretérito passado imperfeito, algo que não terminou. E modo subjuntivo, gente, é quando gera uma dúvida, tá? Há essa possibilidade. Então, eu falo que eu tenho a desinência modo temporal. E, gente, no tu, eu tenho S, lembram que eu citei anteriormente? Que é a desinência de número pessoa, tá? Então, muito cuidado com esses detalhezinhos. Então, as desinências, gente, normalmente de número pessoais são da seguinte forma. Primeira pessoa do singular vai terminar em o, i, ou, zero. Do plural, primeira pessoa do plural em mos. Segunda pessoa do singular com S, STE ou ES. E do plural, EI ou DES. Terceira pessoa do singular vai terminar em U ou em zero. E terceira pessoa do plural vai terminar em M, RAM ou EM. Tá? Então, essas são as terminações possíveis. Agora, se a gente está falando de desinências verbais, a gente tem uma infinidade de terminações que vão nos ajudar, então, a saber especificamente qual tempo e modo eu estou falando. Por exemplo, vai terminar em vá, gente, quando eu tiver verbos conjugados no pretérito imperfeito do indicativo. Ia vai ser quando eu tiver pretérito imperfeito do indicativo. Lembrando, primeiro caso é na primeira conjugação, segundo caso é na segunda e terceira conjugações. Termina em o quando for pretérito perfeito do indicativo. Só lembrando, gente, pretérito perfeito são ações que começaram e se encerraram no passado. Pretérito imperfeito é quando eu não tenho essa conclusão, então. E indicativo, certeza. Aí eu tenho terminado em RA no pretérito mais que perfeito do indicativo.
E terminado em E, quando eu tenho o presente do subjuntivo na primeira conjugação. Então, vocês podem perceber que às vezes na primeira conjugação eu tenho uma terminação, uma desinência, e na segunda e terceira isso se altera. Aí, o que eu tenho também? O A no presente do subjuntivo da segunda e da terceira conjugação, SSE no pretérito imperfeito do subjuntivo, terminado em R quando for no futuro do subjuntivo, E A quando for futuro do presente do indicativo, e o I e o A quando for futuro do pretérito do indicativo. Gente, essa tabelinha aqui, ela é extremamente importante para vocês, então guardem ela porque ela vai auxiliar demais vocês quando vocês estiverem fazendo os exercícios. Aí, gente, falando de desinência, verbo nominais, ou seja, gente, formas nominais do verbo, que são o infinitivo, gerúndio e particípio. Nesse caso, gente, o que nos ajuda a saber é a terminação dos verbos. Verbos no infinitivo, terminados em ar, er e ir. Gerúndio, ando, endo, indo. Particípio, ado, edo, ido. Tá? Então, essas são as terminações dos modos nominais dos verbos. Então, gente, nós temos, por exemplo, aqui o verbo cantar. O radical dele, quando ele está cantar no infinitivo, é até a letra T. A letra A é a nossa vogal temática, que nos revela que o verbo cantar pertence à primeira conjugação. E o R, gente, é a desinência verbo nominal. Então, quando é verbo nominal, eu estou falando de verbos nominais. Morrendo, gerúndio. Até o último R é o nosso radical. O E é a vogal temática. E o NDO, gente, então é a nossa desinência verbo nominal. Partindo, particípio. Parte, radical. O I, vogal temática. E o DO, gente, é a nossa desinência verbo nominal. Aqui, gente, já fica um pouquinho mais simples porque nós já temos a desinência verbo nominal bem claras para a gente falar, então, nesses modos nominais. Aí nós temos as vogais e consoantes de ligação, que são aquelas que aparecem entre a ligação de morfemas apenas para facilitar a pronúncia. Então, gente, se eu pego, por exemplo, a palavra desenvolvimento, até a letra L é o meu radical. E o mento aqui é a minha desinência, desculpa, meu sufixo. Que esse I aqui, essa consoante, ela está somente para facilitar a minha pronúncia. Se eu tiro ela, fica até meio complicado da gente pronunciar. Mesma coisa de gasômetro. Gás é o meu radical e metro quer dizer, então, que é nosso sufixo. O O, então, vai ser essa vogal de ligação, vai estar ali apenas para ligar, então, essas palavras. Mesma coisa, chaleira. Chá, radical. O L, gente, ele está ali somente para unir. Da mesma forma que cafeteira, o T também está para unir. Como que a gente pode ver isso mais facilmente? Eu tenho a palavra pé, certo? E quando eu tenho o diminutivo, eu coloco o inho no final. Eu consigo falar péinho no português? Não. O que a gente faz? Fala pezinho. Justamente porque esse Z aqui vai ser então a nossa consoante de ligação. Porque ela está ali justamente para ligar então essas palavras. Lembrando, gente, não se pode confundir as vogais de ligação com as temáticas. Elas têm valor gramatical próprio, aquelas não têm. Ou seja, as vogais de ligação, gente, elas sim têm valor. Agora, a vogal temática não tem. Gente, sei que eu falei, porque é um conteúdo bastante extenso e tem vários detalhezinhos. Mas, gente, não esqueçam, se ficou com dúvida, radical, prefixo, sufixo, volte na aula 1, que ela tá lá para auxiliar vocês, então, nessa parte. Gente, espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.